Eu vou falar de duas coisas que nos dias de hoje estão me angustiando bastante. Eu acho que a gente está perdendo na parte subjetiva, né, no campo das ideias, do ponto ideológico. Eu digo isso pelo trabalho no dia a dia em sala de aula, né? A gente vê que não basta estar no Nordeste, aqui a gente sente muito forte o avanço, sim, de ideias de negação da luta, né? E está sendo muito difícil esse ano de 2019. A gente está no final do ano letivo praticamente, e o balanço que eu faço, sem querer me antecipar, mas foi um ano que não foi um ano igual a nenhum outro que eu já tive como professora, né? De sentir na pele movimentos de tentativa de censura, mesmo sem ser votado, escola sem partido, né? De não querer ouvir críticas ao atual governo. A gente está vivenciando isso na sala de aula. Então, muito difícil essa parte subjetiva da classe trabalhadora hoje, e a esquerda, ela tem, na minha opinião, ela tem perdido esse espaço, né? Tá difícil mesmo, né? As fake news estão vencendo e descredenciando professores, né? Então, assim, não basta ser professora, ter estudado, né, aquele determinado assunto, não importa isso, né? Não tem o menor valor que a gente já estudou ou a questão científica da coisa. O que vale é o que a fake news está afirmando. Isso é muito triste e muito preocupante, isso tem me angustiado muito, né? E a outra coisa diz respeito com nós, da esquerda, da vanguarda, né? Há uma ansiedade de luta muito grande não correspondida, né? Uma pressa para ter que... E agora? E não é assim, gente. A nossa vontade, a vanguarda existe de fazer revolução, de mudar, de derrubar Bolsonaro, mas a gente depende da classe trabalhadora que está ainda ressaqueada, no sentido de foram derrotados, nós fomos derrotados. E a derrota, ela conta muito para manter ou não na luta, né? Então, assim, aí eu vejo essa vanguarda com a sede de lutar nas ruas, mas, claro, a classe trabalhadora não está correspondendo a isso, aí vem uma frustração e uma outra frustração. A gente vê as lutas dos nossos irmãos, né, dos nossos quase vizinhos aqui, e a gente fica, vai chegar. Não é assim, gente. Há diferenças históricas entre nós, da classe trabalhadora, do Brasil, do resto da América Latina, precisa ser levado em consideração, para que a gente também não quebre a cara e fique mais angustiado, mais decepcionado, e essa vanguarda que tem vontade de lutar fique frustrada, porque não é Ctrl+C, Ctrl+V dos nossos países irmãos, né, da América Latina. Eles estão nesse processo de luta, de ascenso, de negação do neoliberalismo, que vai acontecer aqui no Brasil. Seria muito bom se a revolução chegasse de ônibus ou de avião, mas não é dessa forma. A gente ainda está numa batalha ideológica para convencer a classe trabalhadora de retornar às ruas, e a gente está perdendo. Então, a segunda que eu falei sobre a ansiedade das lutas da América Latina tem muito a ver com a primeira, com a luta ideológica que a gente vem perdendo, né? Então, assim, dizer que a gente chega muito cansado enquanto professores nesse final de 2019, a gente já não vê mais hashtag acaba 2019, como se 2020 fosse melhor, né? Mas sempre fica aquela expectativa que no próximo ano as coisas podem mudar, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para nós mesmos, respirar fundo, né? Segurar nas mãos, que é muito difícil, coisa que a gente não faz há muito tempo, sempre já fez, né? E entrar nessa de vamos tentar mudar o diálogo. A coisa não está fácil. Diálogo de combater escolas cívico-militar, diálogo de combater essa onda do bolsonarismo. Os estudantes estão defendendo, gente, que o Bolsonaro está correto sobre a pauta do meio ambiente, só para a gente ter uma ideia, na sala de aula. E a gente argumenta e eles não aceitam. Está difícil. Obrigada. Estamos vivendo aí, um dia desse o Nestor estava falando para mim que tem setor, tem o nível de automação, por exemplo, em alguns setores, sei lá, construção civil, né? Hoje faz, de fato, uma destruição de postos de trabalho. O Neto aqui do Sinto falou, né, a aplicação da tecnologia, a aplicação da tecnologia do bilhete, né, único, né, fez com que desaparecessem 4 mil cobradores, né? Foi o posto de trabalho que foi destruído, né? Então, tem uma passagem do Marx, no finalzinho, que ele vai dizer o seguinte, que é um erro da burguesia ampliar o trabalho morto. Diz assim, quando ele vai falar do coveiro,
né? Ele diz, olha, que ele tem uma cena que ele diz assim, que a burguesia corta o galho sobre o qual está sentado. Ele gostava dessas imagens, né? De fato, assim, se você pensa que a burguesia está num galho, ela pega o serrote e ela está cortando o galho no qual ela se sustenta. Quando ele vai falar do trabalho morto, isso está com 100 e tantos anos, nós estamos vivendo, talvez, isso aqui. Veja, nós estamos aqui num estado em que, quando você analisa a CAGED, você vai ver basicamente o seguinte, né? Você tem muito setor de serviço. Fora da CAGED, 70%, você pega a Fortaleza, 70% do setor de serviço, metade de formalidade, né? E aí você soma a isso, que o setor formal está destruindo postos de trabalho por causa dessa automação. Então, se você pudesse discorrer um pouquinho exatamente sobre como nós podemos desenvolver formas de organização diante desse processo de larga automação. E a segunda, eu queria, se possível, eu li um dia desse um artigo do Chiritão sobre economia política do consumo. Ele disse, olha, a gente debateu muito no século XX a economia política da produção. E ele estava dizendo o seguinte, olha, hoje você tem uma economia política do consumo. Essas frases de, o Brasil, país da classe média, queremos um país de classe média, então essa coisa, a classe trabalhadora foi de C para B, né? Essa coisa toda. Mas tem uma economia política do consumo que ela tem expressões tanto no campo econômico, mas sobretudo no campo político. Essa é a segunda pergunta. O nosso binômio, o binômio que nos forjou foi o binômio partido-sindicato, né? É o binômio que nos forjou como sujeitos. Está tendo uma certa flacidez ideológica no sentido de descredenciar esse binômio. Nós, para concluir, acho que é fundamental nós pensarmos o seguinte, quais são as formas políticas nessa economia política do consumo, num mundo de precarização, de destruição de postos de trabalho pela automação, né? Quais são as formas políticas que podem organizar esses sujeitos? Porque esse sujeito não está mais homogêneo, ele não tem mais o chão. Quando, em junho de 1890, o Partido Operário do Ceará se forjou, tinha uma vila operária perto dos Filomena, ali na Jacarecanga, que todo mundo morava junto, jogava bola junto, ia, né, batia e tal, e a pauta era clara, a pauta era 8 horas. Vamos lutar aqui por 8 horas. Então, a questão é como é que a gente lá, com o trabalho intermitente, olha, Fortaleza criou de 2017 até mês passado, 160 mil postos de trabalho, 167% deles para mulheres em empregos intermitentes. Então, são aqueles empregos que pagam menos de um salário mínimo, né? Emprego intermitente. Como é que o sindicato chega lá? Nós temos que sindicato é esse que dá conta de chegar lá? Obrigado. O Florestan Fernandes tem uma passagem dele que ele fala que na periferia do capital, e eu acrescento, acho que no centro do capital também, se a massa dos trabalhadores quiserem realizar tarefas práticas, específicas, né, criadoras, ela vai ter que lançar mão, se agarrar a algumas palavras-chave que ela não compartilha com outras classes, né? Que é palavras-chave que são de classe, são nossas, né? E aí eu lembrei disso porque é gratificante participar de um espaço desse, em que são utilizadas algumas palavras-chave como luta de classes, como burguesia, proletariado, exploração, que a gente sabe que são palavras nossas, que a burguesia não gosta muito, né? Ela prefere palavras como cidadania, desenvolvimento, né? Empreendedorismo e por aí vai. Então é muito gratificante a gente estar entre os nossos, escutando essas palavras, que alguns dizem aí que elas não fazem mais muito sentido, mas quando a gente vai para a realidade, a gente vê que elas fazem total sentido. E eu vou pegar uma dessas palavras, que é proletariado, né? E perguntar um pouco como o professor trata o proletariado no seu livro, né? Quem seria esse proletariado? E aí eu parto de um setor do marxismo que vai dizer que não tem grande expressão nas lutas, né, mas academicamente tem certa expressão, vai dizer que proletariado seriam aqueles trabalhadores que transformam a natureza de alguma forma e geram uma mercadoria física, né, e também produzem mais-valia, né, mais valor. Esse seria o proletariado. O resto seria uma classe diferente, que inclusive vai sobreviver vai sobreviver da mais-valia que é extraída do proletariado. A partir disso, dá uma ideia de que, por exemplo,
O Nestor e o corredor fazem parte de uma classe, porque são trabalhadores da construção civil, transformam lá a natureza, né? Produzem mais-valia. E, por exemplo, eu e a Raquel, que somos professores da rede estadual, somos parte de outra classe, né? O que eu acho um tanto complicado, porque nós vendemos nossa força de trabalho, e aí tem aquela questão lá da objetividade, da subjetividade, que o professor falou. Então, o que eu queria perguntar, e que ele explanasse um pouco, era isso de quem seria esse proletariado, e a partir do Marx, quem é que a gente pode entender como sujeito revolucionário, né? A partir tanto da objetividade como da subjetividade, que já foi tratada aqui. Obrigado, professor. Segundo o que eu penso, a crise capitalista internacional, ela está fazendo com que as burguesias, né, as classes dominantes dos países, tanto desenvolvidos, sendo coloniais como o Brasil, como os países europeus, retirar direitos históricos dos trabalhadores. E aqui no Brasil, ontem houve uma votação, né, no Senado Federal, uma crueldade imensa, que foi acabar com a Seguridade Social no Brasil, né? Uma Seguridade Social que é a Previdência Pública, que foi acordada, né, na Constituição de Cidadã de 88, né? Foi um pacto entre os trabalhadores e a burguesia, né? Saindo do período da ditadura militar, e ontem os picaretas do Senado aprovaram a destruição, né, quase que completa da Previdência Pública aqui no país. O que é que eu acho? Qual é o papel da esquerda agora nesse momento? Eu acredito que a esquerda socialista, ela deve fazer sim uma frente única, deve ter uma política de frente única com outros setores da esquerda, né? Claro, PCdoB, PT, PSB, PSTU, se for o caso, né? Fazer essa política de frente única, mas eu acredito que nós poderíamos também mesclar a via insurrecional no país, mas de forma responsável, acompanhar cada passo, né, de mobilização da classe trabalhadora, para a partir daí a gente poder crescer, né, enquanto movimento de massa no país, e poder organizar uma grande greve geral no país para derrotar as medidas que estão aí, né, que o governo Bolsonaro está fazendo aí contra a população. Mas isso é um processo, né, um processo lento, gradual, mas que esse processo não fique somente restrito a um dia nacional de luta, ou que a gente não utilize, por exemplo, só a plataforma eleitoral para a gente eleger os nossos candidatos, né? Fazer a nossa propaganda política na televisão, denunciando a extrema-direita e pronto. Não, a gente precisa mesclar esses dois caminhos, porque se a gente não fizer isso, nós vamos construir um processo de deseducação ideológica na classe trabalhadora brasileira. Eu penso assim, sobre essa questão, por exemplo, do Fora Bolsonaro, eu sou contra, porque eu sou moreno, né? Eu sou Noel Moreno. Nós temos que realmente fazer experiência com esse governo. Mas a gente também tem que acelerar o processo de lutas no país, né? Justamente para que a gente possa ter alternativa de direção lá na frente, né? Frente ao PT, frente ao CUT, né? Só para concluir, apoiamos. É certo a esquerda apoiar as manifestações no Chile e no Equador, porque são manifestações de trabalhadores, né, indígenas, camponeses, que estão lutando contra o plano de fome do FMI. Mas é errado, por exemplo, a esquerda, só para concluir, apoiar as manifestações lá em Hong Kong. É preciso participar, mas majoritariamente quem dirige as manifestações em Hong Kong são direções ligadas ao imperialismo. Porque existe uma disputa de mercado, né, entre o imperialismo americano e a China. E é dentro dessa disputa também que eles tiraram a Dilma em 2016, quando a Dilma quis aderir aos BRICS. Obrigada. Professor Badaró, o seu livro, eu já li o seu livro, e tem alguns elementos que eu acho muito importantes que seriam para o debate hoje em dia, não só na academia, mas principalmente nos movimentos sociais, porque nos últimos anos nós tivemos muito discurso da fragmentação, do fim da classe trabalhadora, da fragmentação das lutas, que o conceito de classe não nos serviria mais e que hoje a luta seria em busca de identidades, né? E busca de cada um buscando em torno da sua identidade, que a fragmentação da classe, que a classe não estaria mais
como representação. E você traz no seu livro, eu acho interessante que a gente fizesse o debate nessa direção, de como Marx pensou na totalidade, incluindo esses elementos que muitas vezes se aparecem apenas como as lutas identitárias, como a questão negra, a questão LGBT, a questão das mulheres, mas como isso também são elementos dentro da luta de classe, e de como isso também se manifesta através da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora ela não é um ser abstrato que existe, que não tem raça, que não tem gênero, que não tem sexualidade, é um ser que tem concretude, essa concretude, no Brasil em especial, é uma classe trabalhadora negra, cada vez mais feminilizada, uma classe trabalhadora LGBT, e eu acho que entender isso dentro da totalidade é o que faz o marxismo ser uma ciência revolucionária de fato, um método revolucionário para a gente poder estar atuando. Ok? Obrigado. Uma divulgação de material e outra um pouco do comentário sobre o nosso debate aqui, né? Nós do setor da educação, aproveitar que a gente recebeu, está com cheiro de gráfica, viu? Recebeu agora, a gente fez um material, na verdade a gente fez dois, mas vou logo divulgar o primeiro, que já está nas nossas mãos, né? É um material que foi um presente de um companheiro que escreveu, são 8 motivos para ser contra as escolas cívicos militares. Material muito importante, muito bom, os argumentos muito bons, diante desse retrocesso que a gente está passando, sobretudo aqui no Ceará, que é o único estado do Nordeste que aderiu, né, a esse programa, sem consulta aos conselhos de educação, sem consultas àqueles que estão envolvidos com a educação. Então é importante a gente fazer esse debate. Eu acho que aqui nesse auditório tem muitos professores, então é importante a gente divulgar esse debate. Eu acho que é um debate que, vez ou outra, um professor ou outro pergunta a nossa opinião, pergunta a nossa posição, o que é que a gente acha, né? Hoje, essa semana mesmo, uma professora, de maneira muito surpresa, mas Rebeca, o que é que você acha? Aquela coisa assim, quer começar o debate, né? Então, é um material muito bom, está nas nossas mãos aqui, está na Karina, tem uma galera aí com material, o Andrezinho. Pronto, tem um cara ali para lidar, viu? A segunda coisa é tentar dar um pouco de exemplo, né, e concretude a esse debate que a gente está tendo, né? Eu queria dar um exemplo do que eu estou passando um pouco hoje na minha escola, né? Essa coisa, eu achei muito interessante a fala do Vitor, quando ele fala da questão das palavras-chave. E às vezes as palavras-chave não são faladas, mas são vividas, como a questão da solidariedade de classe, da consciência de classe. E hoje eu estou passando na minha escola uma situação, minha escola é de tempo integral. E houve uma mudança, o antigo diretor saiu e nas escolas de tempo integral não tem eleição. Entra um novo diretor de maneira de cima, chamado interventor, né? E a gente fez, e ele trouxe toda a equipe dele. A equipe é formada com 2 coordenadores, o secretário e o coordenador de finanças. E foi de uma maneira muito violenta. Trouxe, meio que demitindo todo mundo, né? E a gente acabou tendo que fazer vários diálogos, a escola parou por uma semana para poder entender porque aquele processo violento na escola, de chegar assim, de cima para baixo, chegar assim de cima para baixo. Conseguimos fazer um acordo e meio que normalizar as aulas, mas não é assim tão simples. De maneira subjetiva as coisas vão acontecendo e os meninos ainda estão numa efervescência. Por que eu estou falando isso? Os meninos, eles sentiram que qualquer coisinha que fizesse com um de nós, eles iriam para cima. E mais uma vez, essa semana as aulas foram paradas de novo, porque destrataram uma professora lá, e esses meninos agora querem questionar o tempo integral. Querem questionar por que não teve eleição, querem chamar uma eleição na escola. Então isso parece pouco para quem não está na escola de tempo integral, quem não está no Estado, né, nas escolas do Estado, mas questionar isso hoje é uma coisa bem grande, né, para nós. Questionar uma lei da escola de tempo integral, sobretudo na questão da gestão democrática, né, é bem grande. E isso é interessante porque assim, as escolas de tempo integral da Redondeza mandam mensagem para os meninos. Os líderes de estudantil mandam mensagem para os meninos dizendo: estamos com vocês.
Porque o que acontecia aí, acontece aqui também. Então, por isso que eu queria falar dessa coisa da solidariedade. Eu estou me apegando muito nessa coisa das lutas pontuais, sabe? Para a gente se fortalecer. É isso. Eu queria agradecer, Marcelo, né? Nós somos amigos de tantos anos aí no Movimento Docente Nacional, pela disposição de escrever livro. Escrever livro na academia hoje não tem valor, porque no Qualis não vale, o que vale são os textos nos periódicos, que nós sabemos como são. Então, agradecer a contribuição. Reivindicar, né, de que nós precisamos construir, de fato, a destruição dessa sociedade de classes. Esse é o desafio posto no passado e atualizado no presente, com as características que nós temos. E aí eu gosto das questões que já foram colocadas, mas eu não poderia perder a oportunidade de pedir a você para, a partir desse debate que você faz no livro, como é que a gente pensa aí a questão da universidade e do movimento docente. Porque eu acho que tem tudo a ver o nosso papel nessa construção. Muito obrigada.